Olá! Hoje eu trago um tema para a nossa reflexão sobre a vida dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E para abrir essa reflexão sobre Adão e Eva, eu trago palavras de C.S. Lewis, que diz assim: você vem do Senhor Adão e da Senhora Eva. Disse Aslan, isso é honra suficiente para erguer a cabeça do mendigo mais pobre e vergonha suficiente para curvar os ombros do maior imperador da terra. Essas são as palavras de C.S. Lewis. Essa, meus irmãos, foi a tragédia que alterou para sempre o mundo planejado por Deus, a vida no jardim de Deus. É o cabeçalho de Gênesis 2, presente nas versões bíblicas que nós conhecemos. Nesse estudo que faremos hoje, a vida de Adão e Eva em comunhão com Deus é retratada. Será que somos capazes, meus irmãos, de descrever o lugar mais verdejante e espetacular que nós já vimos? Será que nós podemos imaginar nesse momento? Pois ele não é nada em comparação ao jardim de Deus. Nenhuma paisagem montanhosa, nenhum panorama marítimo, nenhuma joia do mundo natural que conhecemos se assemelha ao jardim de Deus, ao jardim do Éden. E esse era apenas o cenário, a vida no jardim de Deus. Deus era a vida do seu jardim. Adão e Eva conheciam Deus, podiam caminhar com Deus, falar com Ele e receber presente dele, como quando Adão recebeu Eva do Senhor. Não podemos ter ideia da felicidade nem do tamanho da bênção e da amizade que Adão e Eva conheceram da parte de Deus. Eles passavam todos os dias com o seu Criador. Todas as tardes, ele caminhava com eles no frescor do jardim. Porventura, teria existido algo semelhante a isso? Algo tão maravilhoso? Você poderia imaginar algo tão maravilhoso do que caminhar com Deus num jardim maravilhoso? A situação, entretanto, mostrou-se frágil e passível de ser desfeita por uma escolha trágica. Não há relato mais desolador em toda a Escritura do que o registro em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus,
Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. O que foi perdido quando Adão e Eva caíram em pecado? De acordo com o comentarista bíblico John Stott, a Bíblia nos diz que na criação Deus estabeleceu 3 relacionamentos essenciais para os seres humanos. O primeiro era consigo mesmo, pois ele fez a humanidade à sua própria imagem. O segundo era entre os próprios seres humanos, pois a raça humana foi plural desde o início. E o terceiro relacionamento era com a terra e com as criaturas sobre as quais Deus deu domínio a Adão e Eva. Além disso, o número 3 é um número de grande importância na Escritura. Ao estabelecer 3 relacionamentos essenciais para os seres humanos, Deus estava colocando o sinal de sua grandiosa bênção sobre o mundo que nossos primeiros pais conheceram. Conforme o estudioso bíblico J.E. Artil escreveu, com o número 3 temos número da união, da aprovação, do consentimento, da coordenação, da completude e da perfeição. É o número da Trindade, 3 pessoas em um único Deus, 3 membros da perfeição divina. No jardim do Éden, portanto, meus irmãos, Deus estabeleceu coisas que constituíam um verdadeiro paraíso. Vai bem além de qualquer noção que temos da palavra trágico dizer que os 3 relacionamentos estabelecidos por Deus foram violados pela queda de Adão e Eva no pecado. Eles foram terrivelmente destruídos e as consequências foram instantâneas e catastróficas, escreveu John Stott. Todos os 3 relacionamentos foram desvirtuados pela queda. Primeiro, Adão e Eva foram banidos da presença do Senhor no jardim. Segundo, eles culparam um ao outro pelo que aconteceu. E terceiro, a boa terra foi amaldiçoada por causa da desobediência de Adão e Eva. O comentarista Matthew Henry também descreve o que aconteceu após a queda. Aproximadamente 300 anos nos separam desse homem, mas nenhum escritor superou a grave eloquência de suas palavras. Matthew Henry escreveu: os olhos da consciência foram abertos. O coração castigou-os pelo que haviam feito. Então, quando era tarde demais, eles enxergaram a insensatez de comer do fruto proibido. Enxergaram a felicidade que haviam perdido e a miséria que haviam ganhado. Enxergaram um Deus amoroso sendo afrontado e sua graça e seu favor sendo perdidos. Foram privados de todas as honras e alegrias de seu estado no paraíso e expostos a todas as infelicidades que se deveria esperar de um Deus irado. Eles estavam desarmados, pois sua defesa havia se retirado deles. Assim, em um único
porém desolador trecho, Mateu Henry descreve a devastação causada pelo pecado. Que desonra e desassossego é o pecado. Ele causa danos em todos os lugares em que é admitido. Coloca os homens uns contra os outros, perturba a paz e destrói todos os seus confortos. Não podemos imaginar a sensação avassaladora de tristeza que sobreveio sobre Adão e Eva naqueles dias. Em outro tempo, eles podiam ver muitas coisas maravilhosas, mas agora uma terrível cegueira os havia acometido. Tudo o que haviam conhecido não estava mais ali. Antes do pecado, escreve Mateu Henry, se ouvissem a voz do Senhor Deus vindo em sua direção, correriam para encontrá-lo. Agora, Deus se tornara um terror para eles. Os dois se tornaram um terror para si mesmos e ficaram repletos de confusão. Consumidos pelo medo, fugiram da presença de Deus. Mesmo assim, quando a situação estava crítica, Deus fez algo muito além de qualquer coisa que Adão e Eva poderiam ter pedido ou imaginado. É bem verdade que uma batalha cósmica havia iniciado entre as forças das trevas, representadas pela serpente que levou Adão e Eva ao pecado. E o próprio Deus, contudo, por causa do desespero abrasador de Adão e Eva, Deus apresentou uma promessa cheia de esperança, bela como o nascer do sol sobre as asas da manhã. Os estudiosos chamam essa promessa de proto-evangelho, ou primeiro evangelho. Essa promessa singular confirmava que Deus venceria a batalha cósmica e nunca haveria dúvidas disso. Deus revelou-se a Adão e Eva como libertador todo-poderoso e estabeleceu essa verdade para sempre. Depois da queda, dizem os estudiosos, Deus teve como propósito a redenção humana. Um lampejo desse propósito estava presente no proto-evangelho, ou primeiro evangelho. De acordo com ele, o julgamento foi pronunciado primeiro contra a serpente, ou seja, Satanás, o grande enganador. Uma vez que você fez isso, disse Deus à serpente, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então, disse Deus, embora houvesse conflito entre a semente da serpente e a semente da mulher, dali em diante, um homem nascido da mulher triunfaria no final. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. O filho que estava por vir seria ferido, mas obteria a vitória final e completa. A poderosa promessa de Deus, meus irmãos, apontava para a obra expiatória de Cristo. Foi-nos prometido que a palavra viria e se tornaria carne, a palavra que habitaria entre nós. Foi-nos garantido que contemplaríamos sua glória, glória como o do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A palavra se tornaria nosso remidor, aquele que nos resgataria da maldição e da sentença de morte pelo pecado. A palavra seria o caminho, a verdade e a vida, como está em João capítulo 14, versículo 6. No proto-evangelho, Deus Pai nos deu o primeiro e mais precioso vislumbre de que tudo seria acertado no fim. Tudo o que aparentemente não tinha mais conserto,
seria reparado. Algum dia, nosso pranto seria transformado em alegria perene. Matthew Henry conclui: esse foi o início da era do Evangelho. A ferida não aconteceu antes de o remédio ser providenciado e revelado. Aqui, no início da Bíblia, está escrito a respeito de Cristo. Por meio da fé nessa promessa, temos motivo para crer que nossos primeiros pais, bem como os patriarcas, antes do dilúvio, foram justificados e salvos. Eles esperavam alcançar essa promessa e seus benefícios, servindo a Deus dia e noite. Dessa maneira, meus irmãos, embora proto-evangelho possa parecer um termo complicado e de difícil pronúncia para muitas pessoas, ele faz referência à primeira e muitos diriam mais bela promessa da graça encontrada nas Escrituras. O compositor John Newton, o qual deu ao mundo a canção atemporal Amazing Grace, Graça Maravilhosa, foi profundamente tocado pela promessa de redenção que Deus concedeu a Adão e Eva. Ele colocou seus pensamentos em forma de versos como base de um dos seus lindos hinos. Tais versos são uma maneira muito apropriada de encerrar a reflexão desse momento. Ele diz assim: ao homem feito à sua imagem, quanto Deus concedeu. Toda a criação prestou-lhe homenagem e como o Senhor na terra o reconheceu. Ele habitava no jardim do Éden, provido de coisas agradáveis a todos os sentidos. E ali, com o seu Senhor que havia descido, ele caminhava protegido. Mas com o pecado ele logo mudou, sua honra o deixou. Seu coração de Deus e da verdade se afastou, sua consciência repleta de temor ficou. Mas a graça, sem pedir, seu coração dominou e toda a sua culpa perdoou. Pela fé, a semente prometida ele viu e dela o poder de salvar sentiu. Meus irmãos, que a graça poderosa do Senhor Jesus se estenda nessa hora sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que o Senhor te abençoe, abençoe os seus propósitos, seus sonhos, a sua vida, para que você ande com integridade e retidão, para que você viva uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor. Essa é a minha oração. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.